seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas com Perla César. Estamos seguindo todos os protocolos sanitários, por isso o nosso distanciamento nos permite a retirada da máscara. E você sabe, é muito melhor falar com você assim, livre, para que você possa enxergar e compreender o quanto eu estou feliz de estar novamente aqui, na TV Cidade, canal 14 de Farroupilha. O Resolvendo Dilemas, ele tem como compromisso trazer para todos os telespectadores soluções criativas, ideias, coisas inovadoras e coisas que tratam do nosso dia a dia. Por isso, essa semana eu resolvi falar sobre algo que, na verdade, está sendo muito comentado há 1 ano e meio, só que a gente tá ouvindo muito um lado, muito o outro lado. Por isso eu resolvi trazer uma pessoa que é especialista no tema para falar sobre mitos e verdades do ensino EAD. Hoje a gente está aqui com o Luiz Munhoz e ele é o coordenador da área de EAD da Universidade de Caxias do Sul. Ele vai contar pra gente um pouco sobre essa história de mitos e verdades, o que realmente está acontecendo nesse 1 ano e meio, em todos os modelos, graus de ensino que o EAD acabou sendo, tendo que fazer parte, porque hoje, agora, poucos dias estamos voltando à nossa pseudo-normalidade, e esse também é um outro gancho que eu quero muito perguntar para ele, se realmente a gente voltou para essa normalidade aí. Seja bem-vindo, Munhoz. Desculpa a minha intimidade, mas como eu te conheço como Munhoz, eu vou manter esse sobrenome porque eu acho que as pessoas também vão te reconhecer melhor. Fica à vontade para dar aqui o teu oi para todos os nossos telespectadores e contar para eles aí um pouquinho quem é o Munhoz, como é que foi essa história de EAD na tua vida e como você hoje faz para resolver esses dilemas. Olá a todos e todas, muito bom estar aqui, muito feliz desse momento e principalmente de podermos falar sobre algo que na minha vida é apaixonante, que é a educação e mais ainda a educação na modalidade à distância, certo? Então eu tenho uma trajetória já de 20 anos na área da educação e desde 2004 trabalhando com educação à distância, sempre nesse entendimento das possibilidades que traz o modelo e do quanto ele é importante, principalmente quando nós olhamos para o futuro. Quando nós olhamos para o futuro, nós entendemos que essa modalidade ela abre um leque enorme de perspectivas, de possibilidades, certo? E, na verdade, o meu envolvimento com essa educação à distância, ela começou quando eu ainda era jovem, um garoto. Gente, vamos cortar aqui, né? Ele continua jovem, ele tá só fazendo uma piadinha aí. Mas, enfim, um garoto e o meu pai fez um curso à distância no antigo Instituto Monitor, um curso de rádio técnico. Então, com todas as dificuldades que aquele modelo na época trazia, porque era por correspondência, então chegavam os fascículos para estudo, as peças para montagem do rádio, e ao final do curso, o aluno ele conseguia montar um rádio e inclusive colocá-lo a funcionar e fazer pequenos concertos. Então foi incrível acompanhar isso. Eu estava ali naquela época recém aprendendo a ler e acompanhando o meu pai e vendo aquele rádio sendo construído, as dúvidas encaminhadas por correspondência, e eu fiquei desde aquela época fascinado com isso, do quanto era possível aprender independente da distância, certo? E lá naquela época já me trouxe depois para a vida toda essa percepção do quanto, logicamente, nesse modelo de educação é importante essa postura do aluno mais proativo, certo? De um aluno que chama a si essa responsabilidade do aprendizado também. Esse era um dos mitos ou verdades que eu tenho o prazer de poder explanar e de fazer essa pergunta, né? É verdade ou é mito que no EAD o aluno aprende menos? É um mito, certo?
O que acontece? Na verdade, talvez nós possamos olhar de um formato diferente, pensarmos assim que esse modelo nem todo mundo consegue se adaptar, certo? Por isso, porque eu tenho que me organizar para estudar, então tem alguns perfis, algumas características do estudante do modelo à distância que são extremamente importantes. Então essa questão de ser capaz de se organizar, de autogerir também o seu tempo de estudo, né? Então isso tem que ser observado. Mas o aprendizado ele é normal, ele acontece do mesmo formato que no presencial no sentido de aprendizagem, certo? O que nós temos são situações diferentes, modelos diferentes de conduzir essa aprendizagem deste aluno. Eu acredito que o modelo EAD, ele exige do aluno uma autorresponsabilidade muito maior, que na verdade, infelizmente, para nós que não vivenciamos o momento pandêmico na infância, não tivemos esse aprendizado. Nós sempre fomos forçados a estudar, forçados a entregar material, forçados a ir à aula, forçados. Se a gente for pensar hoje no jovem de hoje, na infância de hoje, tirando, claro, toda a questão pedagógica, que eu não tô aqui nem para questionar isso, mas tirando toda essa questão, eu acho, Munhoz, que o jovem de hoje sabe, porque teve que passar 1 ano e meio dentro desse processo, que ele precisa mudar o seu modelo de aprendizagem para um modelo mais autorresponsável. Então eu acredito que os futuros alunos terão mais facilidade e adaptação ao sistema à distância do que nós. Certamente. A pandemia ela acelerou processos que mesmo nós que trabalhamos com educação à distância imaginávamos que ainda teríamos aí um período longo a ser trilhado, né? 5, 10 anos à frente talvez nós íamos começar realmente a trabalhar totalmente à distância, como aconteceu durante esse período da pandemia. Logicamente, quando nós olhamos para o que aconteceu e o que está acontecendo ainda, né? Estamos retornando aos poucos, enfim, mas o modelo de educação à distância foi a grande tábua de salvação nesse momento, né? Ou seja, permitiu que se continuasse com os processos de aprendizagem. Tem situações onde nós sabemos que não ocorreu tudo adequadamente, sim, por questões de tecnologia principalmente, né? Então hoje o modelo de educação à distância ele está muito embasado na tecnologia, certo? Mas aí é que nós podemos abrir um leque de diferenciações incríveis, entendermos que educação à distância não é a tecnologia, é um modelo de educação que usa intensivamente a tecnologia. Ferramentas atuais, tecnológicas, que possam fazer com que barreiras de distância, e isso é o que eu mais acredito nesse modelo, acho que tem mercado para tudo, na grande verdade. Eu acho que a gente tem público para presencial, tem cursos que, na minha visão, e aí é um outro mito ou verdade, quero que tu me desmistifique aqui, que me prove ao contrário, mas não acredito em cursos que precisem de muita prática serem executados em modelos digitais, assim, à distância. Não acho que nós vamos conseguir fazer uma medicina veterinária, algo nesse nível, né? Porque se eu errar o processinho, não é que nem consertar o rádio, eu não salvo mais o bichinho, né? Então, eu ainda sou cética para esse modelo de curso, para este padrão de processo. Agora, cursos que estão ligados muito mais aos conhecimentos teóricos, eu acho que a pandemia mostrou que é possível sim se ter excelentes aprendizados e outra, com uma quebra gigantesca de barreiras. A gente vê hoje, né, Munhoz, estávamos falando antes da possibilidade de, não tendo fronteiras, poder assistir uma aula com um professor de Harvard. Coisa que há 1 ano e meio atrás, 2, nós nem cogitávamos isso, né? Então acho que esse é o processo que a tecnologia traz, né? Conta essa experiência de colocar dentro de uma sala de aula um professor de outra nacionalidade, com outra visão. Que experiência que deve ser incrível para o aluno, né?
Exato. Então, essa possibilidade que a modelagem, né, de educação à distância e o uso da tecnologia nos permite, ela facilita que nós possamos, na verdade, entender que são situações de aprendizagem que podem acontecer em todo mundo. Certo? Dentro da sala de aula, fora da sala de aula. Se nós observarmos, nós estávamos comentando sobre os jovens, né? Então a facilidade que tem, o pessoal o tempo inteiro está ali no seu celular, nas redes sociais e em muitos momentos inclusive aprendendo, porque hoje quando nós estava acompanhando esses dias inclusive minha filha, né, com aquela questão do TikTok, então o pessoal aprende ali rapidamente, um ensina o outro. Então isso são situações de aprendizagem que acontecem com pessoas que estão em locais totalmente diferentes, lá nos Estados Unidos, certo? Uma menina ensinando aqui jovens brasileiros como editar um determinado vídeo. E o pessoal que está aqui aprendendo e realizando, ou seja, a aprendizagem foi efetiva, ela realmente aconteceu. Certo? E isso rompe as barreiras, nós podemos trabalhar, principalmente se nós conseguirmos olhar para a educação à distância como um modelo colaborativo, nós então aí abrimos possibilidades imensas. E também, respondendo já aquela questão de, será que cursos onde tem uma necessidade de práticas mais intensas, será que eles podem trabalhar também com a educação à distância? Sim, em modelos que a gente chama de semipresenciais ou híbridos, ou seja, eu tenho todo um momento, e aí a gente faz o que chamamos de sala de aula invertida, né, onde o aluno ele tem acesso aos conteúdos, ele tem acesso a todo o embasamento teórico necessário antes daquele momento de prática, e ele vem então para a sua instituição, para os laboratórios geralmente, para trabalhar com metodologias ativas de aprendizagem, ou seja, ativas no sentido de que esse aluno ele realmente toma a si, né, o momento de aprendizagem conduzido pelo professor, logicamente, que cria esse espaço, cria esse momento, cria as situações de aprendizagem. Ok? Então isso sim também é possível e logicamente nós vivemos hoje uma disrupção tecnológica muito grande, porque a todo momento nós temos algo novo surgindo. Então os simuladores, por exemplo, que hoje o modelo de educação está trazendo, a simulação, a realidade virtual, a realidade ampliada, a gamificação, todos esses momentos eles estão trazendo ferramentas que nós podemos utilizar e que enriquece enormemente os momentos de aprendizado. Eu acho que essa é outra grande quebra de paradigma, né? Porque com essa mudança da modelagem do ensino, a gente não está tendo que mudar somente os alunos. Está precisando mudar também toda a estrutura de aula e também o mindset da maioria dos professores. Eu brinco muito que hoje grandes professores estão precisando se reinventar e virar movie makers, né? Ou influencers digitais para que o seu conteúdo realmente seja absorvido, né? De forma a ser compreendido e não só decorado. Sim. Então eu digo que esse paradigma, esse dilema da educação tem feito com que todos os níveis, todas as classes envolvidas, né, dentro do processo da aprendizagem tenham que se reinventar. Exatamente, esse reinventar ele é fundamental. Na verdade, se nós olharmos para a questão da educação, olharmos para os professores, sempre foi uma profissão que precisou se reinventar constantemente, para se adaptar a tudo que vem mudando no mundo em geral. Então nós temos que observar que esse se reinventar, ele foi, como eu falei anteriormente, durante esse período da pandemia, nos colocou em teste. E muito nós ouvimos isso dos professores, né? Eu agora tenho que aprender ferramentas que antes eu não usava, eu tenho que começar a aprender, por exemplo, a gerar podcasts, novas ferramentas. Então no começo isso, inclusive para quem não estava já nessa caminhada, logicamente, que nunca atuou, por exemplo, em momentos de educação à distância, isso era complicado de assimilar. Mas ao mesmo tempo
nós temos hoje com muitos colegas que se apaixonaram, né, por esse aprendizado que acabou sendo realizado sobre novas ferramentas, novas possibilidades, e principalmente quando nós, e isso é que é interessante da questão da educação, mas mais do que tudo do aprender humano, né? Quando nós aprendemos algo novo e esse algo novo faz sentido, ou seja, ele é significante para nós, nós conseguimos empregar, utilizar, aplicar, e isso traz um novo horizonte que se abre, é apaixonante. E aí, a partir dali, nós temos algo que é quase viciante, que eu entendo que na educação tem muito isso, né? Nós vamos aprendendo mais, e aí essa troca com o aluno, o que gera em termos de situações de aprendizado vai deixando cada vez mais apaixonante o que vai acontecendo, os resultados que vão aparecendo são incríveis, né? Então isso nos leva a buscar cada vez mais, e certamente esse reinventar, ele é fundamental, principalmente porque hoje nós estamos discutindo a educação, não somente nós professores, mas inclusive os órgãos regulamentadores estão olhando para a educação e pensando justamente isso, como foi esse momento da pandemia, o que não foi correto, ou enfim, precisa ser adequado, melhorado, mas ao mesmo tempo entendendo que nós não voltaremos mais àquele modelo antigo. Nós temos que incorporar algumas das práticas que aprendemos nesse período da pandemia, e mais do que isso, ressignificar outras práticas e absorver o novo. Absorver o novo. Essa frase eu acho que ela deve constar sim, e a gente precisa fazer um hashtag dela, absorver o novo. Porque, Munhoz, é perceptível, como ser humano que somos, a nossa resistência ao novo, né? E a educação tá aí para mostrar exatamente o contrário, que pode sim, e que vai acontecer, ou melhor dizendo, que a nossa única certeza é a mudança. E quanto antes a gente consegue trazer soluções criativas, mostrar para as pessoas isso, desmistificar, como você acabou de fazer comigo em relação ao não acredito em cursos que tenham tantas práticas que possam ser executados. Existe um meio termo, um meio híbrido, uma forma nova de educação. Tudo isso eu acho que traz também para nós uma percepção de colaboração, como você disse, no sentido de capilaridade. Eu acho que dentro do conceito de que existe público para todos os modelos educacionais, eu acho que o EAD ele vem nesse sentido de democratizar, né? Você pode do seu celular, ou de uma sala em conjunto, ou da internet da escola, você pode conseguir democraticamente um aprendizado que talvez em outros momentos acabasse sendo muito elitizado, né? Sem perder a qualidade. Isso para mim é fundamental bater nessa tecla, Munhoz, porque me incomoda um pouco essa desqualificação do produto. E aí vou falar das minhas verdades. Eu acho que independente da educação, do modelo educacional de ensino, EAD, à distância, síncrono ou presencial, a grande verdade, e você que está me assistindo aí agora, pode concordar ou não comigo, você é livre para isso, mas a grande verdade é que o todo do aprendizado só depende de você. Pode ter ali Einstein na sua frente, puxando a sua orelhinha. Se você não quiser aprender, você não vai. Então, por isso que não consigo aceitar a ideia de que o EAD é uma versão chula do ensino, sabe? Eu acho que tá no aluno. E tá sim, claro, na capacidade do conteúdo e na mão do professor. E isso estaria na sala de aula também, né? Não adianta. Então, eu acho que a gente precisa reforçar esse contexto, sabe, Munhoz? De que tá na nossa condição, democraticamente, muitas formas de aprender hoje. Exatamente. O aprendizado só acontece quando eu quero, eu, aluno. Se eu não quero aprender, tu colocaste muito bem, você pode ter o Einstein como professor, não vai acontecer, se eu não quero. Então o primeiro ponto é nós entendermos isso. A partir disso,
desse ponto, ou seja, nós podemos então modelar. E aí existe sim espaço para todos os modelos, porque existem pessoas diferentes, com perspectivas diferentes, com formas de aprendizado diferentes, certo? Que buscam também situações diferentes, ou seja, nós temos que hoje pensar nisso. O aluno, a grande maioria dos alunos, hoje eles trabalham durante o dia. Ele vem à noite para o momento de estudo. Esse momento de estudo ele tem que ser enriquecedor. Tem que ser algo que seja importante para ele, que gere para ele aquele atendimento das suas expectativas. Então isso pode acontecer em momentos presenciais, em momentos síncronos, ou seja, e aí na modalidade à distância nós trabalhamos muito com esses termos, né, o síncrono e o assíncrono. Então o síncrono ele pode acontecer presencialmente, mas também pode acontecer à distância, mas nós estamos no mesmo ambiente, certo? Então, com interações ao mesmo tempo. Ao vivo. Ao vivo, isso aí. Então, o ao vivo é uma expressão ótima para isso. Então, esse ao vivo pode ser, inclusive, todos ao vivo presencialmente, ou não. Tem ao vivo o professor num espaço, os alunos em suas casas, enfim, onde eles estão estudando, mas há uma interação, eles estão juntos naquele espaço ao mesmo tempo. O assíncrono, ele acontece de forma diferente, então é quando nós não temos as pessoas juntas nesse mesmo momento. Então, por exemplo, quando o aluno interage com materiais, certo? E aí esses materiais podem ser podcasts, vídeos gravados, textos para leitura, enfim, situações para serem resolvidas, estudos de caso, aí nós temos uma infinidade, né, que nós podemos trabalhar, mas não acontece ao mesmo tempo. Depois ele trabalha em outro momento com o professor as suas questões, para que o aprendizado aconteça da forma adequada. Então isso abre um espaço enorme, e nós temos, logicamente, com essas possibilidades, podemos olhar e atender todos os perfis, certo? E quando eu digo aqui todos os perfis, estou dizendo justamente isso, entre o ensino puramente presencial, 100% presencial, e o ensino totalmente à distância, nós temos ali um espaço, né, de possibilidades infinitas, com maior presencialidade, menor presencialidade, maior quantidade de momentos síncronos, menor quantidade. Então aí o que vai acontecer? Nós vamos montando esses espaços, né, enquanto processos de educação, olhando logicamente para o perfil deste aluno. E também o aluno vai interagindo e vai percebendo o que ele é importante para ele, ou em que ele se adapta, e aquilo a que ele não se adapta, e vai buscar modelos mais ou menos dentro desse range assim, de presencialidade ou não, certo? Então isso nos permite que a gente possa pensar uma qualidade de educação incrível. E hoje a evolução tecnológica tem inclusive nos permitido olhar para isso de uma forma individualizada, porque eu posso inclusive inserir nos meus modelos de educação sistemas que fazem um acompanhamento do aprendizado deste aluno, e identificando os gaps entre aquilo que ele deveria estar aprendendo e aquilo que ele realmente conseguiu efetivamente entender e aplicar. E então, a partir disso, eu posso fazer um atendimento muito mais individualizado. Eu quero dizer para você que está assistindo agora que o que o Munhoz está trazendo para a gente, tá, é o seguinte: acabou com a desculpinha. Tá? Você, se realmente quiser se colocar no mercado de trabalho, se você quiser realmente sair desta atual condição que infelizmente nós estamos na nossa sociedade, essa condição pandêmica, você vai precisar se atualizar. Você vai precisar estar sempre se renovando, se reinventando e aprendendo coisas novas. E para isso, não existe outra forma que não seja a educação. Então, tira a desculpinha e começa a buscar o seu meio. Por isso, já está chegando ao nosso tempo ali. Essas conversas, elas são tão motivantes para mim que eu ficaria horas. Sim. Munhoz, eu quero pedir para que você, então, se despeça do nosso público. Eu agradeço a tua presença. Foi muito relevante conhecer um pouco mais dessa questão de mitos e verdades sobre o ensino à distância.
Perfeito, então eu agradeço essa oportunidade, muito bom estar aqui conversando com vocês e deixa claro isso, que existe todo um espaço hoje, como a Perla muito bem falou, não existe mais uma desculpa, certo? O que na verdade existe é o momento em que eu decido o que quero fazer, busco então aí as melhores opções e com isso nós temos muitas opções, certo? Então isso é importante de eu poder identificar qual o melhor formato que eu tenho de aprendizagem, como eu consigo atingir os meus objetivos, certo? E aí uma boa caminhada a todos. Obrigada. Beijo.